Projeto de lei número 482, que altera a Lei 9.096 e a Lei 9.504, Lei das Eleições, para disciplinar a contratação de pessoas pelos partidos políticos e pelas campanhas eleitorais. A matéria tramita em regime de urgência, nos termos do requerimento 824 de 2015. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Senador Romero Jucá, relator da matéria. Senhor presidente, eu quero registrar que, não nesse projeto, mas no projeto que virá da Câmara e que nós estamos também definindo ajustes, serão proibidos a contratação de cabos eleitorais. Então, essa discussão aqui não diz respeito a cabos eleitorais virá noutra proibição. O que é que nós estamos definindo aqui? A contratação de pessoal na campanha, um motorista, uma secretária, pela legislação que foi aprovada, os candidatos não recolhem INSS provisório, FGTS, ou seja, não há nenhum tipo de contratação nessas questões. O que é que acontece? Isso é para valer para toda disputa. Só que a Receita Federal fez um entendimento por resolução e define que, se o candidato pessoal contratar, não tem esse tipo de cobrança. Se a coligação, se o partido ou se o comitê financeiro contratar, tem essa cobrança. Ou seja, é uma extensão extemporânea feita pela Receita Federal do entendimento que não é a questão da lei, porque quem disputa a eleição pode ser comitê financeiro, pode ser coligação, a despesa pode ser diluída em qualquer desses entes que estão autorizados pela lei. Além disso, nós estamos aqui também aproveitando na legislação e definindo padrões e parâmetros para a contratação de pessoal pelos partidos e colocando limite na contratação de pessoal. O limite é o quê? O limite é o limite do setor público. Nós estamos colocando para que o limite seja o limite que é dado pelo teto de remuneração. Ou seja, ninguém pode contratar alguém pelo partido para pagar 80 mil reais, 100 mil reais. Nós estamos colocando limite e colocando a questão da limitação também pela quantidade de votos do partido, exatamente para que não haja uma supercontratação que possa ser entendida como compra de votos ou qualquer questão desse tipo. Então, essa é o projeto de lei 482, eu apresento o voto favorável. Há uma pergunta que não quer calar. Quais são os limites, senador Romero? Os limites é o seguinte: é verdade o pagamento às pessoas físicas do que trata o artigo no valor superior ao limite previsto no inciso 11 do artigo 37 da Constituição. Então, o limite remuneratório é o limite da Constituição, que, no caso, é 27, 28 mil reais hoje, que é o limite constitucional do salário de deputado, de ministro do Supremo. Os órgãos nacionais de deliberação dos partidos políticos deverão disciplinar a quantidade de pessoas contratadas na forma do inciso do caput, em razão da natureza de suas atividades, e informar ao Tribunal Superior Eleitoral. Então, nós estamos botando um filtro na contratação dos partidos nacional, exatamente para que seja informado isso com transparência. Para a fixação do número de pessoas que podem ser contratadas nos órgãos nacional, estadual e municipais, o órgão nacional de deliberação considerará a quantidade de votos do partido na última eleição e o número de eleitores da circunscrição correspondente. Ou seja, não pode haver também um derrame de contratação de funcionários administrativos diferente do nível eleitoral que o partido tem. Então, isso são limites. Senador Romero, sem interromper Vossa Excelência, o senador Jorge Viana, que é o presidente da Comissão da Reforma Política, está pedindo para complementar aí essa informação que Vossa Excelência está. Só um esclarecimento. Durante o período da campanha eleitoral. Não, o limite de contratação vale também para o período de funcionamento do partido. O limite... Está certo. É uma pergunta que eu penso que é importante ser esclarecida. Na mesma linha de raciocínio. Ou seja... Ronaldo Caiado, vamos falar. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência concede uma parte, senador Romero. Em relação a isso, o que nós sempre lutamos aqui, e se esse foi o sentimento na Constituinte, é exatamente dar autonomia aos partidos. Isso é uma regra constitucional.
Desde a sessão anterior, eu estou dizendo que não é a posição contrária. Só que eu acredito que o relator está entrando exatamente na lei dos partidos. Ele deveria estar entrando na lei das eleições. Porque quando ele começa já a definir critérios partidários, ele está autorizando ao Tribunal Superior Eleitoral a interferir na vida interna do partido. Ora, se na Constituição nós criamos uma situação onde os partidos têm a total independência partidária, aqui ele já subordina o partido a duas condicionantes que deverão ser encaminhadas ao TSE. Como colocou o senador Jorge Viana, se essa matéria aqui ela pode ser muito bem colocada na lei das eleições. Olha, no período eleitoral não poderá extrapolar isso aqui, tudo bem, eu acho que é correto. Agora, na lei partidária, eu acho que realmente nós estamos abrindo e quebrando o que a Constituição deu aos partidos políticos, podendo sofrer amanhã uma ingerência e uma regulamentação no Tribunal Superior Eleitoral. Senhor presidente, eu aceito a ponderação, retiro a matéria e coloco em agosto para que a gente possa amadurecer. Senhor presidente. Senador Pimentel. Presidente, ao retirar a matéria para análise, está correto. Eu queria trazer mais um fato para reflexão. Ora, se esse trabalhador é necessário na máquina funcional do partido político, por que a gente não aplica a CLT, que dá conta disso aqui, ao invés de criar uma outra regra que nós vamos terminar fragilizando o vínculo empregatício? A nossa CLT tem o contrato temporário, que é exatamente para enfrentar as questões da contratação de pessoas durante a campanha eleitoral. E nós temos também o contrato permanente para aqueles que farão parte do funcionamento permanente da máquina, como é o professor, como é o motorista, é a telefonista, é a assessorista, esse conjunto de pessoas. Por isso, como fica para agosto, eu quero fazer esse debate lá e quero adiantar mais. Porque na reforma política que nós aprovamos na legislatura passada, esse tema veio e o Senado Federal, por maioria, votou contra, senhor presidente. Senador Fernando Bezerra e senador Telmário. Senhor presidente, a senadora Ana Amélia, que trabalha conosco na Comissão de Aprimoramento do Pacto Federativo, ela nos pede para que seja submetido à votação o requerimento de autoria dela, que solicita calendário especial para a PEC 84 de 2015. Essa PEC impede a criação de despesas para os entes federados sem a correspondente fonte de recursos. Informa ainda, senhor presidente, que esse requerimento foi assinado por todos os líderes. Então, o pedido da senadora Ana Amélia é para que o requerimento seja submetido à votação nesta sessão. Para discutir a matéria. Senhor presidente, eu acho que o meu questionamento está pacificado a partir da hora que o relator concordou em votar com essa matéria a partir de agosto. Naturalmente, ele vai estudar essas proposições e que a proposta vai ser aprimorada. Muito senhor obrigado. Presidente, pode discutir Senador a matéria. Omar Aziz. Senhor presidente, no artigo 44, parágrafo 1º, a manutenção das sedes e serviços do partido, permitido o pagamento de pessoal a qualquer título, observado, neste último caso, o limite de 70%. Esse projeto foi retirado. Eu vou dividir o projeto em dois. Vou dividir o projeto da questão da campanha e vou discutir o projeto da questão dos limites, na questão partidária de funcionamento normal. Portanto, o projeto está retirado. O projeto foi retirado. Só pedir ao líder, ao Romero, o senador Romero, que essa questão aqui, ela tem o período eleitoral e depois tem o pós-eleitoral. Porque quando você fala em dar um limite, você vai contratar um escritório advocatício, você não consegue contratar pela CLT. O partido tem que contratar. Pois é.